A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Criador do Universo, que há 2026 anos atrás veio aqui nesta terra e se entregou na cruz do Calvário por nós. Furaram suas mãos, seus pés, lavraram nas suas costas com chicotes romanos, ele foi traído por seu próprio povo, um povo judeu, mas muitos o aceitaram e creram, porque ele ressuscitou os mortos, curou os cegos de nascença, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou os pães, mas lavraram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele morreu pendurado numa cruz, seminu no inverno, sangrando. Mas glória a Deus, no domingo ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. E disse, eu voltarei para buscar a minha igreja. Tende fé em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso está documentado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a criação do universo, tudo o que Deus fez, como ele fez, por que ele fez, o desenrolar de toda a história humana e o envio do seu filho, do Messias, o próprio Deus, que é o juiz, se tornando o réu, tomando os nossos pecados, nos salvando através de seu filho, porque aquele que crê em Jesus Cristo, confessa seus pecados e é batizado em seu nome será salvo. Isso que conta a Bíblia Sagrada, é a Bíblia mais fiel e a mais impressionante, inclusive, nas suas coincidências numéricas, nos seus padrões repetitivos, que só um elemento espiritual poderia fazer, é a Bíblia King James 1611, que nós vamos começar a ler agora, mas primeiro nós vamos orar, como sempre fazemos, tá bom? Então vamos começar a ler a nossa Bíblia, versão King James 1611, e orando primeiro. A paz do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, tua vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa, Senhor, nós cairmos na tentação, mas livra-nos, Pai, do mal, de todo o mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, concede-nos a graça da presença do Teu Espírito Santo, para que essas palavras, Senhor Jesus, aumentem a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos de fé. E a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler a Bíblia King James 1611, a Bíblia Sagrada. Eu vou compartilhar a tela com as irmãs e com os irmãos, esperando que vocês sejam todos se arrependam dos seus pecados, sejam todos batizados em nome de Jesus, porque só Ele salva. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia da cruz. Glória a Deus. Vamos então começar a nossa leitura. Eu vou expandir aqui um pouquinho a página. Livro de Mateus, capítulo de número 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e a Zerá de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe, e Boaz gerou a Obed, de Rute, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia.
Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Vamos ler então o capítulo de número 2 do livro de Mateus, Bíblia King James 1611. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes,
eles partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galiléia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos passar agora a página. Bíblia King James, 1611, Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locusta e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: Temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim?
Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui termina o capítulo de número 3 da Bíblia King James, 1611, que nós estamos lendo para a glória de Deus. São os 3 primeiros capítulos, e assim nós vamos seguir fazendo ao longo dessas lives, para nós tomarmos conhecimento deste texto original, dessa versão abençoada. Vamos agradecer. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus do céu, em nome de Jesus, nós agradecemos pela nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados que nós conquistamos através da fé naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, fez na cruz por nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos lavou os nossos pecados na cruz do Calvário, o Senhor ressuscitou dos mortos, e todo aquele que crê em ti e é batizado em seu nome será salvo. Como eu, o maior pecador, fui salvo através da fé no que o Senhor fez. Senhor meu Deus, nós te agradecemos a tua palavra abençoada. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Amém.